Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Química Orgânica, continuando o que a gente havia começado na outra aula falando de aminas. Vamos continuar aí falando das aplicações das aminas. Uma delas, que é uma aplicação um tanto ah, pode ser utilizada para medicamentos, mas também tem o aspecto ilegal, que é na parte dos anfetamínicos, nós temos as metanfetaminas. Aqui tem uma rota sintética para esse composto, por exemplo, a partir da fenilacetona e da metilamina. A gente faz uma reação e faz uma redução. Tem essa outra rota aqui também, que é possível utilizar ácido fórmico, metilamina e chegar nesse tipo de cristalização, chamada de aminação redutiva ou reação de Leucart. Essas anfetamínicas, normalmente elas afetam o sistema nervoso central, são extremamente perigosas e por conta disso são controladas a sua venda e a sua produção. Existem também os alcaloides. Os alcaloides são aminas cíclicas que apresentam anéis heterocíclicos contendo nitrogênio. Por serem aminas, os alcaloides são básicos ou alcalinos, que originou o nome alcaloide, né? Vem de alcalinos, significa semelhante a alcalis, que são substâncias com um caráter básico. Eles são substâncias naturais de origem animal ou vegetal. Nas plantas têm a função de defesa contra insetos e animais predadores. No nosso organismo, alguns alcaloides podem causar dependência química e algumas vezes levar à morte. Agora a gente vai ver alguns exemplos de alcaloides. Nós temos aí a nicotina, que é produzida na queima do cigarro, né? É uma substância que causa o vício de fumar. Ela é um estimulante do sistema nervoso central, provoca aumento da pressão arterial e aumenta a frequência dos batimentos cardíacos e, entre outras coisas, causa dependência. Nós temos também a cafeína. Vejam que a nicotina e a cafeína são estruturas relativamente semelhantes. Ó. As duas têm um anel de 6 membros, um anel de 5 membros, ó. Um anel de 6 e um anel de 5. E por conta dessa semelhança, a cafeína também atua no sistema nervoso central. A cafeína existe no café, no chá preto, em alguns tipos de bebidas estimulantes e energéticos, refrigerantes. Em vários tipos de bebidas a cafeína é adicionada. Assim como a nicotina, ela também é um estimulante do sistema nervoso central e causa dependência também. Não tão acentuada quanto a nicotina, mas causa de certo modo também. Nós temos também a morfina. Vejam que todas elas terminam de forma semelhante: cafeína, nicotina, morfina. A morfina ela é extraída da papoula, né, uma flor, e ela é usada há séculos, principalmente na medicina, tanto para induzir ao sono, né? Por conta disso vem o seu nome, morfina, vem de Morfeu, que é o deus grego do sono, e também para aliviar dores. É um anestésico bem potente, utilizado há muito tempo na medicina e ainda é utilizado, na verdade, principalmente para pacientes com câncer em estado terminal, que tem dores fortes, e aí você utiliza esse tipo de substância para aliviar esses sintomas da doença. Além delas, nós temos também a coneína, que é um dos componentes de uma planta venenosa chamada cicuta. O filósofo grego Sócrates, ele foi condenado à morte por suas ideias e foi obrigado a ingerir um chá com essa substância para que fosse morto. Além das cafeína, nicotina e das outras aminas, nós temos também a cocaína, que é extraída das folhas da coca.
Ela é um vegetal produzido principalmente na Colômbia, Peru e na Bolívia. Os nativos dos altiplanos dos Andes mastigam as folhas da coca para combater a fome e o cansaço. No início do século XX, a cocaína foi usada como medicamento e até composição de algumas bebidas. Infelizmente, tornou-se uma das maiores tragédias do mundo atual. Né? Seu consumo tem levado muitos jovens à degradação total e até à morte, além de sustentar o comércio ilegal que movimenta bilhões de dólares por ano. Essa aqui é a fórmula estrutural da cocaína. Ela é vendida na forma mais estável, que é essa aqui, que é o cloridrato. Desse sal, a cocaína pode ser deslocada por meio de bases fracas, como bicarbonato de sódio. Né? E aí é possível, a partir dessa mistura da cocaína com bicarbonato de sódio, formar o crack, que seria a forma iônica dessa estrutura molecular. Certo? E aí tem efeitos mais acentuados e mais devastadores que a cocaína em si. Então nós temos a forma molecular e a forma iônica dessa estrutura. Ambas são utilizadas. Uma delas, a forma iônica, ela não entra em fusão de forma fácil, por conta disso ela é ingerida por ingestão nasal. E a forma molecular ela é normalmente utilizada de forma intravenosa. Aí, com essa parte de aplicações das aminas, a gente finaliza. A gente já viu a nomenclatura na outra aula. Né? Só para lembrar, as aminas, elas apresentam uma estrutura onde você tem o grupo NH2, né? Por exemplo, aqui eu tenho a propanamina. Eu posso ter diaminas, né? Se eu tiver mais grupos NH2 pela estrutura. Eu posso ter aminas secundárias, por exemplo, se eu ligar um carbono aqui, ó, que eu teria uma amina secundária. Eu posso ter também aminas terciárias, se eu ligar outro carbono nesse nitrogênio aqui, certo? Então, vamos seguindo. Agora que a gente já estudou as aminas, a gente vai estudar as amidas. Então, nós temos aminas e agora amidas. Amida é todo composto que possui o nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? A gente já viu aí na parte de compostos oxigenados que o grupo carbonila é essa parte aqui, ó, da molécula, C-O, e aí ligações para outros grupos. Então aqui nós temos o grupo carbonila, e quando eu tenho o grupo amino aqui, ó, SNH2 ligado na carbonila, eu formo uma amida, certo? Que é bem parecida com o ácido carboxílico. Se a gente observar, a única diferença é que no lugar do OH eu tenho o NH2 aqui. E aí eu posso ter a amida não substituída, com os dois hidrogênios aqui no nitrogênio. Eu posso ter uma amida monossubstituída, quando um dos hidrogênios é substituído por um grupo de carbonos. E eu posso ter também uma amida substituída, que é quando eu tenho dois grupos de carbono ligados no nitrogênio, além da carbonila, certo? Aí eu teria uma amida substituída. Esses dois R aqui, eles representam cadeias de carbono que podem ser iguais ou diferentes. Independente disso, esse fato constitui uma amida substituída. O grupo funcional de uma amida primária é esse aqui, né? NH2. Então, a partir desse grupo eu posso ter uma amida normal, com um carbono apenas ligado aqui na carbonila. Eu posso ter uma amida que tem uma cadeia maior, uma amida
aromática, né? Uma amida alifática e uma amida aromática. Ao contrário das aminas, não são comuns amidas com 2 ou 3 radicais acila no mesmo nitrogênio. O que é isso? Radical, esse radical que eu comentei é isso aqui, ó. Não é comum eu ter esse grupo aqui, mais de um dele ligado aqui no nitrogênio, certo? Que seriam então o que formaria consequentemente amidas secundárias e terciárias. No entanto, são comuns amidas com radicais alquila ou arila no nitrogênio, né? Ou seja, esses compostos são compostos mistos, em parte amida, em parte amina. A letra N maiúscula representa o nome indicado no nitrogênio, certo? Veja só, por exemplo, nessa estrutura aqui, ó, eu tenho 2 grupos carbonila ligados no mesmo nitrogênio, aqui também, certo? Então, seria esse tipo de composto a gente chama de imida. A gente não vai ver com detalhe as imidas porque não são relevantes para o que a gente precisa por enquanto. A gente vai se focar nas amidas normais, como essa aqui, monossubstituída, ou dissubstituída, como essa outra, certo? Seguindo, vamos agora para a nomenclatura das amidas. Os nomes das amidas derivam dos ácidos carboxílicos correspondentes. E, portanto, a gente troca a terminação oico do ácido carboxílico, né, da nomenclatura oficial, ou ico, né, dependendo do ácido, por amida. Veja só, aqui eu tenho 2 carbonos, então, prefixo 2 carbonos, mais, que é et, né, infixo, que é o tipo de ligação aqui, ó. A gente não vai tratar da ligação dupla da carbonila, apenas ligação entre os carbonos. An, só tem ligação simples, só tem uma. E amida. Então, nós temos aqui etanamida. Veja, diferente da amina, né? Ou seja, é uma acetamida. Acetamida é porque ela é semelhante ao ácido acético, mas a nomenclatura oficial que a gente vai usar é essa aqui, ó, etanamida. Então, por exemplo, se eu tiver aqui ramificações, ó, vamos nesse caso aqui, tenho 3 carbonos, a gente começa a contar sempre aqui, ó, do carbono da carbonila, certo? Então esse é o carbono de número 1. Então 1, 2, 3. No carbono de número 2 eu tenho um radical metil. Então 2-metil prop, porque aqui tem 3 carbonos, porque só tem ligação simples, e amida. Então 2-metil propanamida. Tem essa outra forma, mas a gente vai usar a primeira, certo? Aqui, no caso de eu não ter ramificação aqui, eu tenho um grupo de carbono ligado desse lado, eu vou sempre me referir a ele como um radical. E a ele associar o N, porque esse radical está ligado no nitrogênio. Portanto, quando a gente vai escrever a nomenclatura, nós colocamos aqui N-metil, já que nós temos um radical com um carbono desse lado, e ele está ligado no nitrogênio, então, portanto, N-metil, prop, já que essa parte maior da cadeia está com 3 carbonos, porque só tem ligação simples, e amida, já que este grupo aqui trata-se de uma amida, certo? Então, com isso, a gente faz a nomenclatura desse tipo de composto, certo? Caso a amida seja substituída, a cadeia mais longa é considerada a cadeia principal e o nome segue as regras que a gente acabou de descrever. As demais cadeias são consideradas substituintes e o nome segue o esquema a seguir, prefixo mais il. Ou seja, aqui, ó, N, prefixo, um carbono, met, il, metil. Precedido da letra N, como eu acabei de colocar, que vai indicar que o substituinte está ligado ao nitrogênio e não à cadeia principal referente à parte esquerda da carbonila.
né? Os substituintes da cadeia principal são indicados por números, certo? Então, quando a gente tem um substituinte aqui, ó, a gente indica ele com um número desse lado. Quando a gente tem um substituinte desse lado, a gente indica com o N. Se a gente tiver o mesmo substituinte desse lado e aqui, a gente vai ter que colocar o N e um número, para dizer que um está aqui e o outro estaria nessa posição, por exemplo, certo? Bom, com essa parte a gente finaliza essa parte da aula e volta na próxima com alguns detalhes a mais e a outra parte da nomenclatura e as aplicações das amidas, ok? Então, por agora, a gente pausa aqui.